Deus está te dando a oportunidade de 52 dias para você colocar a sua casa em ordem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, reunião do cultivo familiar com o projeto Casa Firme. Lembrando que hoje a igreja não fecha, a igreja está aberta a noite toda, orações em toda a madrugada, intensificando ainda mais o nosso propósito de oração, de restauração. Vamos lá. Mais uma vez aqui, diga comigo, foi nos 52 dias. Nós começamos essa mensagem no domingo, vamos dar sequência em muitas coisas no decorrer dessa semana, falando a respeito. E o propósito, quem está determinado à restauração? Altamente comprometido. Então aí eu vou mudar a pergunta. Então quem acha que vai ser restaurado? Faz 27 anos que ele faz essa pergunta, faz 27 anos que as pessoas respondem errado. Certeza, convicção. Achar não muda nada. Simplesmente, quando eu pergunto para você quem acha, você levanta as mãos, não quer dizer que vai ser restaurado porque você só acha. Agora, quando você tem a certeza que vai, isso expressa, já sai de você uma determinação, uma convicção. Você está comprometido. E quando você está comprometido, você está disposto a fazer o que tem que ser feito. Você não vai fazer o que é mais fácil para você. Quem faz sempre o que é fácil, lembre-se sempre dessa frase, continua fraco, não sai do lugar. Então, não faça o que é mais fácil, faça o que tem que ser feito. Paga o preço certo. Diga, estou num grande projeto e não posso parar. Que projeto é este? É o projeto de restauração da sua vida. É o projeto para que você possa ir por um novo tempo, por um novo ciclo. Eu tenho falado nos últimos dias, principalmente pela reunião do cultivo familiar, eu tenho falado, separe esse propósito dos 52 dias para orar por você, por mudanças internas. Se você quer mudança em alguém da sua família, seja específico, faça orações específicas, não faça orações vagas. Seja claro nas suas orações, quais são as mudanças que você quer, quais são as mudanças que você quer em você, quais são as mudanças que você quer no seu cônjuge. O que você quer que aconteça? Quais são as mudanças internas de pensamento, coração, sentimento, atitude, comportamento? Quais são as mudanças que precisam acontecer? E vai por mim, se tem uma área que eu tenho encontrado realmente, não vou falar dificuldade, que eu tenho visto dificuldade das pessoas em orar, é essa. Essa eu tenho visto, toda a família que eu encontro em dificuldade, eu pergunto, quando você fez uma campanha pela sua família, de verdade, quando fez? Nunca. Quando você fez para o seu casamento? De forma específica? Nunca. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Se vós, pois sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ou bens àqueles que lhe pedirem. Então eu preciso ser específico. Cego Bartimeu,
Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus para e diz: o que você quer que eu faça? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Ele teve que falar. Ele teve que ser claro. Ele teve que ser específico. Ele podia pedir outra coisa. Ele vivia pedindo esmola. Eu quero ajuda financeira. Ele disse: eu quero ver. E por fazer aquele pedido específico, foi o que aconteceu. Salomão, o que você quer? Pede o que quiser e eu te darei. Ele foi específico. Ele fez um pedido específico. Então você precisa ser claro nas suas orações. Pare de fazer orações vagas. Viu? Pare de fazer orações vagas, genéricas. Seja claro, seja detalhista. Faça orações muito claras, muito específicas. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, diga comigo, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Eu poderia ter eliminado tudo isso só para dizer isso aqui. Diga comigo, pois perceberam que essa obra havia sido executada, diga, com a ajuda de nosso Deus. Porque essa obra foi realizada, está claro, isso aqui, ó, poderia ter deixado muito claro isso aqui. Como é que conseguiram fazer o que fizeram? Em 52 dias. Como é que conseguiram restaurar algo que estava há mais de um século naquele estado destrutivo, em ruínas? Com a ajuda do nosso Deus. Diga comigo, diga assim, ó, eu vou conseguir o que eu estou buscando com a ajuda do meu Deus. Vamos lá. Neemias 1. Eu vou estender um pouco mais em Neemias 1 hoje. Diz assim, ó. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens que eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, diga comigo, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, diga comigo, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Deixa eu fazer uma observação muito importante a você. Quanto tempo ele passou orando e jejuando? Vou repetir, quanto tempo ele passou orando e jejuando? Ele só teve todo o êxito que ele teve e todo o apoio que ele precisava por fazer aquilo que muita gente acha que não é importante: orar e jejuar. Ele foi na fonte, ele foi nos céus. Porque quando Deus te favorece, quando você alcança o favor de Deus, você alcança o favor dos homens. Diga assim, ó, quando eu tenho o favor de Deus, eu tenho o favor dos homens. Então, primeiro o favor de Deus, depois o favor dos homens. Ele foi buscar o favor de Deus. Aquele período de oração fez com que coisas que só Deus poderia fazer, como eu vou ler já já, acontecesse. E aí, eu vou mostrar a você a oração de Neemias, que é uma oração incrível. Ele diz assim, a partir do versículo 5, Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedece seus mandamentos. Volta aí, por favor.
Diga assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus é fiel à aliança que você fez com Ele. Deus não quebra alianças. Aprenda uma coisa: Deus não quebra aliança. Quem quebra é o homem. Deus jamais quebra alianças. Fiel à aliança, diga comigo, misericordioso com os que o amam e obedecem seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Em voz alta, por gentileza, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Diga: sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Você sabe que eu acho incrível isso aqui. E isso é uma lição para nós. Isso é uma grande lição para nós. Para quem estava aqui no início do propósito, ele estava a 1.600 quilômetros, com a vida dele resolvida, com tudo definido, abençoado. E aí, quando ele fica sabendo como estava Jerusalém, a terra de seus pais, ele começa a orar, porque ele disse: eu não posso ficar parado e deixar isso do jeito que está. E Deus começou a agir dentro de Neemias. Só que a oração dele é de uma pessoa extremamente, sabe aquela frase, diga comigo, autorresponsabilidade? Ele poderia ter virado e dito assim: Senhor, o Senhor é o Deus que é fiel para com as alianças, o Senhor é um Deus misericordioso, perdoa o teu povo que pecou, perdoa esse povo que agiu de forma corrupta. Não, ele disse: eu e o meu povo. Não foram eles, fomos nós. Nós erramos. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Diga essa palavra comigo: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. A primeira coisa para a vida de uma pessoa mudar é ser sincera, é ser verdadeira. Ele chamou a responsabilidade: é o meu povo, nós erramos. Não foram eles, nós erramos. Vamos pensar na família. Nós somos uma família. Vamos pensar no casal. Nós somos um só. Por que nós estamos nessa situação? Nós erramos. Nós falhamos. Nós não fizemos o que nós precisávamos ter feito. Não agimos da maneira que deveríamos ter agido. Quem está entendendo, por favor? Mas geralmente é mais fácil assim: ele errou, ela errou, ele não fez a parte dele, ela não fez a parte dela. Não, Senhor, nós erramos, nós falhamos, nós agimos de forma corrupta. Neemias não chegou com coração de acusação ou querendo achar um culpado. E da forma que você está colocando em relação à família, quem que não passou por situações difíceis? Quem que já não foi provado ou testado? Mas o coração quebrantado, ou realmente alguém que se levanta de forma espiritualmente falando, ele dobra o joelho e vai buscar misericórdia. Mas não só para ele, para a família. E é essa questão de bater na tecla, né? Não, que você continua errando. E esse espírito de liderança tem que vir junto com o quebrantamento, com a humildade e se colocando na presença do Senhor como também um fator que errou. Porque você talvez não errou por ter pecado, mas errou por não ter ajudado, não ter impulsionado. As nossas falhas são inúmeras formas. E dentro do povo de Israel, tinha os que cometiam pecado, mas tinha os que eram omissos. Mas Neemias, ele se levantou e ele falou: não, Senhor,
Eu preciso de misericórdia como eles. E engraçado, né, que ele se doeu por Jerusalém estar destruído e pela família dele, que era o povo de Israel, estar destruída. E a gente tem que se doer pela nossa família. A gente não pode perder tempo. Aproveita esses 52 dias e eu fico feliz. Hoje o culto de quarta-feira está dessa forma. Porque se a sua família for restaurada, você junto com ela, as demais áreas vão caminhar. Você vê que ele estava ali lutando. Israel simboliza a família. A cidade simboliza a família. Eu tenho que me erguer. E você vê que ele não reclamou, não murmurou, não poupou esforços, mas creu. Quando ele fala no capítulo 2, quando ele chega na presença do rei, e o rei dá favor, ele mostra o quê? Como Esther mostrou. Que ele estava com a bondade de Deus a favor dele. E é esse espírito que a gente tem que chegar perante Deus. Que ele é um Deus de misericórdia, ele me ama e ele quer restaurar todas as áreas da nossa vida. Não precisa, para restauração, não é necessário união de fé, união de força? Sim ou não? Você sabia, nós não podemos nos esquecer que quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, que eles foram atacados pelos inimigos, o que tiveram que fazer? Moisés foi para o monte orar, Josué foi para o campo de batalha. Enquanto Josué estava no campo de batalha com o exército, Moisés estava lá no monte com as mãos estendidas. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Josué estava vencendo no campo de batalha. Quando Moisés, diga a palavra comigo, se cansava, Josué e o exército começavam a perder lá embaixo. Sabe quando a pessoa diz assim, eu estou cansado. Eu estou cansado de orar, eu estou cansado de buscar, eu estou cansado de só eu lutar. Não se canse. Não se canse. Porque se Moisés tivesse cansado, eles teriam fracassado. Tem que ter um Moisés. Tem que ter alguém com as mãos levantadas. Tem que ter alguém na posição. E Deus honra. Tem que ter, eu sempre falo, diga, toda a família precisa de pelo menos um Neemias. Sabe por quê? O ponto de partida para a reconstrução foi Neemias. Teve alguém que chegou lá e moveu aquele povo. Teve alguém que começou em oração. E teve alguém que chegou lá, vamos lá, eu tenho muita coisa para falar. Não temos obedecido aos teus mandamentos. Diga comigo, não temos obedecido aos teus mandamentos. Diga aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Primeira coisa, olha que coisa linda. Porque geralmente, quando eu atendo as pessoas falam assim para mim, eu tenho feito tudo certinho. Não, é mais fácil a gente falar, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando, me ajuda a enxergar onde eu estou falhando, porque a falha não está no Senhor. Me ajuda. Se tem coisas que eu preciso fazer e eu não estou enxergando, me ajuda a enxergar. Porque se eu estiver fazendo tudo certinho, vai fluir. Deus não pode negar a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, e se obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o teu nome. Olha o que ele está dizendo, por isso que é tão importante você conhecer a palavra. Senhor, o Senhor disse que se nós fôssemos infiéis, o Senhor ia espalhar. Mas se nós nos voltássemos para o Senhor ia nos trazer dos lugares mais distantes, não importa onde nós estivéssemos, não importa a condição que nós estivéssemos. Ele lançou mão da palavra. Diga assim, Deus não pode negar a sua palavra. Por que nós pedimos tanto para vocês? Anote. Sabe por quê? Se você não tem a palavra dentro de você, como é que você vai orar? Que tipo de oração você vai fazer? Você sabe quando você pega Deus? Vem cá,
Quem é pai aqui? Se você der a palavra para o seu filho, você vai voltar atrás? Principalmente seu filho assim, pai, o senhor falou que se eu fizesse isso, o senhor ia fazer isso. Eu fiz, agora é o senhor. E se você falou, o que você vai fazer? É verdade, eu dei minha palavra, eu não vou voltar atrás. Então, nós precisamos aprender, Deus não pode negar a sua palavra. E Neemias está mostrando isso. Ele lançou mão da palavra, porque ele sabe que Deus não nega a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Estes são teus servos, o teu povo, tu resgataste com grande poder, com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo, diga comigo, seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem nessa época. Diga comigo, eu era o copeiro do rei. Ele foi um homem de fé agressiva e radical. Nós falamos isso domingo. A minha fé, a sua fé, precisa incomodar. A fé de Neemias incomodou os inimigos. Diga comigo, a fé de Neemias incomodou os inimigos. Incomodou os opositores e os acomodados, porque ela incomoda. Agora, preste atenção. Diga, impulsionou os desanimados. Quando você está possuído pelo Espírito da fé, porque muita gente teve a sua vida restaurada na igreja e todos os anos vidas são restauradas, casamentos são restaurados, financeiro é restaurado. Por quê? Porque a igreja faz o papel de Neemias na vida de vocês. A igreja impulsiona vocês quando vocês estão desanimados. A igreja, ela traz luz aonde há trevas. A igreja traz clareza. Você está conformado com a situação errada, você está aceitando o que você não deve aceitar, você está lutando de forma errada, você não está lutando com as armas certas. Impulsionou os desanimados, diga comigo, encorajou os medrosos. Espera aí, não precisa ter medo, se levanta, o espírito do medo não vem de Deus. É uma das coisas que ele fez. Espera aí, vamos lutar, vamos reagir, vamos sair dessa vergonha que nós estamos. Tem jeito, ele deu testemunho pessoal dele, por isso que nós precisamos. Você vê que a primeira coisa que ele chegou e disse para aquele povo, ele falou o que Deus tinha feito por ele. Como Deus tinha tocado o coração do rei, impulsionado o rei a apoiá-lo. Deixa eu falar uma coisa, hoje eu estava meditando sobre a história de Neemias, presta atenção. Olha como, quando você é um ser humano, quando você é excelente no que você faz, quando você tem caráter, quando você realmente você é uma pessoa que, pela tua fé, você age correto. Eu vou dizer, se Neemias fosse um cara, qualquer cidadão, qualquer sujeito, relaxado, displicente, você acha que o rei teria feito o que fez por ele? Sabe, quando ele foi fazer o pedido do rei, que ele terminou essa oração que eu terminei com você aqui agora, sabe o que o rei perguntou para ele? O que você quer? Ele falou, eu quero ir restaurar a cidade dos meus pais. Ele falou, o que você precisa? O que você precisa? Ele falou, eu preciso do teu aval, eu preciso de recursos, eu preciso que o Senhor permita que eu entre na sua floresta, que eu pegue madeira, eu preciso de cartas para cruzar a fronteira, eu preciso. Ele falou, estou te dando tudo isso e estou mandando uma escolta com você. Prestou atenção no que eu disse ou não? Sim ou não? Se esse cara fosse um cara problemático, se esse cara fosse um cara displicente, se esse cara fosse um cara que executasse mal a sua função, o problema é teu, meu filho. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Não é o meu povo? Mas ele alcançou o favor do rei. Olha como vale a pena você ser uma pessoa de Deus, não importa onde você esteja.
Ele era um homem de Deus lá na Pérsia. Ele era um homem de Deus a 1.600 quilômetros de distância. Não importa onde você está. Ele fazia o bem, ele fazia o correto. E por isso Deus o abençoou. Diga comigo, mudou o cenário que era de total destruição. Ele foi o instrumento para isso. Ele foi o instrumento. Toda obra começa com um. Toda mudança começa com um. Diga comigo, toda mudança começa com um. Toda restauração começa com um. Toda transformação começa com um. Alguém tem que começar. Alguém tem que ser aquela locomotiva que começa a puxar. Alguém tem que ser. Quando você vê uma coisa que não está fluindo, não tem uma locomotiva puxando ali. Alguém tem que ser essa locomotiva. Vem cá, vamos puxar, vamos entrar nos trilhos. Vamos mudar a nossa situação, vamos mudar. Vamos lá, dê a referência, por favor. Vamos lá, nós falamos sobre Salmo 128. Diga comigo, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Diga, você comerá do fruto do seu trabalho. Diga, e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira, frutífera em sua casa. Diga, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Diga em voz alta, diga, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga, se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Se está escrito, vai acontecer na minha vida. Diga, esta será a minha realidade. Diga feliz, diga abençoado, diga próspero. Você não vai comer do trabalho de ninguém, você vai comer do seu. Qual que é o ponto de partida? O ponto de partida. Como é feliz o homem que? É o temor que atrai isso para a sua vida. Temor é medo? Diga, é amor, é reverência. Temor é um amor reverencial. Temor não é medo de Deus. Você ama a Deus de tal maneira que você faz porque você ama, você deixa de fazer porque você ama. Não, isso vai entristecer. Se eu fizer isso... Não vou fazer porque eu sei que se eu fizer isso vai entristecer a Deus, então não vou fazer. Eu não quero entristecer o meu Senhor. E eu não vou jogar fora as minhas bênçãos. Só que você prestou atenção, sua mulher, por isso que precisa ter alguém que teme ao Senhor. Sua mulher como videira frutífera, videira, o produto da videira representa alegria. Vai trazer alegria para casa. Os filhos como broto de oliveira, extremamente frutífero, produtivo, resistente, fortes. Diga feliz e próspero. O que é prosperidade? Ausência de necessidade, tudo suprido. Tudo suprido. Por isso que a pessoa tem que dizer assim, se está escrito, tem que se cumprir. Eu acredito. Pergunta a Liliane, o que eu fiz hoje? Pedi a Liliane, prepara bem bonito para mim, que eu quero fazer um quadro com o Salmo 128, 112, e eu vou colocar isso num lugar bem especial, e todos os dias eu vou olhar para essas promessas, e eu vou orar essas promessas. Ela já fez. Agora amanhã eu vou atrás da moldura. E já vou escolher meu lugar. E esses dias eu falei assim, deixa eu colocar no nosso quarto, encher o guarda-roupa. Ela falou assim, não, no guarda-roupa não, vai ficar feio. Eu falei, mas não tem problema, vai ficar abençoado. Vou encher o guarda-roupa ali, as portas do guarda-roupa de promessas. Pode ficar feio. Eu falei, coloca do seu lado. Tudo bem, vou colocar.
Já até escolhi uma parede ali que eu vou encher a parede, de fora a fora. Vamos lá, diga aleluia. Como é feliz o homem que o quê? Que teme ao Senhor, o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Diga comigo, seus descendentes serão poderosos na terra. Diga, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Diga comigo assim, ó, diga, se está escrito, tem que se cumprir. Diga, essas promessas vão se cumprir na minha casa. Diga, grande riqueza haverá na minha casa. Diga, os meus descendentes serão poderosos na terra. Diga, eu tomo posse do Salmo 128. Diga, eu tomo posse do Salmo 112. Cada versículo vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Coloca uma coisa dentro de você. Deus não pode negar a sua palavra. Por isso que Neemias entrou na palavra. Você prestou atenção? Neemias foi no foco. O que Deus falou. O Senhor disse que se acontecesse assim, acontecia assim. Mas se acontecesse assim, o Senhor ia fazer assim. Não aparta da tua boca a palavra. A luz raia nas trevas para o íntegro. Quer dizer então que, diga comigo, a luz raia nas trevas, ou seja, brilha nas trevas para o íntegro. Diga comigo, para quem é misericordioso. Diga, o misericordioso não vai andar em trevas. Diga, para o compassivo não vai andar em trevas. E justo, o justo não anda em trevas. Será que vale a pena? Sim ou não? A Bíblia diz que quando os passos de um homem, o homem bom, quando os passos de um homem bom agradam o Senhor firma os seus passos. Ainda que ele tropece, diga assim, não cairá. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Aí vem Davi e diz assim, ó, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Você acha que você vai ser o primeiro? Sim ou não? Sim ou não? Então se preocupe em ser justo. Você não vai ser o primeiro. O primeiro que foi desamparado. E nós precisamos nos lembrar que a fé não é viva se não tiver atitude. A fé viva, ela nos traz ousadia, coragem, determinação, perseverança, resiliência. É a fé de sacrifício, que nos leva a sacrificar. Por isso que eu sempre falo uma coisa dentro da igreja. Vou falar com muito amor hoje, eu sei que tem gente que está começando a caminhada conosco. Olha, se eu não conseguir fazer com que haja uma mudança de espírito dentro de você, através das mensagens que nós trazemos, eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Porque se você estiver aqui, se continuar com o mesmo espírito, quer dizer que a palavra não entrou dentro de você. É quando há uma mudança de espírito, uma mudança de mentalidade, uma mudança na fé, é que o externo muda. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, aquilo que nós cremos é inseparável daquilo que nós somos. O que eu sou está aqui dentro e vai revelar fora. Diga comigo, porque como imagina a sua alma,
assim ele é. Ou como imaginou a sua alma, assim ele é. Por isso que a nossa grande... Hoje eu estava conversando uma coisa com meu filho, eu consigo entender muitos de vocês. Eu consigo entender o que acontece com muita gente. A gente, quando nós passamos por muitos traumas, por muitas situações traumáticas que começam na nossa infância, isso cria dentro de nós fortalezas. Então vamos lá. Por exemplo, eu falo para meu filho, naturalmente, os meus filhos, naturalmente, eles são pessoas generosas, extremamente generosas, mas foi muito fácil para eles. Para mim não foi fácil ser generoso. Por que para mim não foi fácil? E quando eu falo de generosidade, eu estou falando de generosidade realmente de você ajudar pessoas, de você semear financeiramente na vida de pessoas, semear no reino. Por que para mim foi difícil? Porque eu cresci num lar onde até uma certa idade eu fui criado com muita abundância. E depois, quando meu pai começou a entrar num processo de falência, os problemas foram muito grandes. A vergonha, a humilhação, foge de um endereço, foge de outro endereço, muda de uma cidade, muda para outra, muda de um bairro, muda para o outro, muda de um estado, vai para o outro, tudo fugindo de problema. Então, eu cheguei a um ponto que eu acreditei, menino, que uma maçã, era algo muito caro. Deveria ser muito caro. Porque quando eu estava brincando com os meus colegas, eu via as mães chamando para dar uma maçã, que era o lanche deles. E em casa nunca tinha maçã. Nunca entrava uma maçã, por causa da escassez. Um queijo e presunto era uma coisa assim, um artigo de extremo luxo. Então, foge daqui, foge de lá, foge, problema, não está dando certo, foge, não está dando certo. Inclusive, essa é uma pregação que eu fiz em um dos 52 dias. Por conta dos problemas, eu recebi uma mensagem assim, aqui, nunca ninguém me falou, a situação, a mensagem que eu recebi foi essa: não está dando certo, foge. Está dando errado, foge. Não está dando certo, foge. Nesse lugar não está vingando, foge. Aqui não vai dar certo, foge. Não está dando certo nessa cidade, foge. Não está dando certo aqui nesse bairro, foge. Não está dando certo nesse estado, foge. Não está dando certo nesse relacionamento, foge. Não está dando certo nesse trabalho, foge. Não está dando certo, foge, 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 foge. E aí o que pode acontecer com você? Você se tornar um foragido na vida, porque você está se fugindo de tudo que você precisa enfrentar. Você começa a fugir de tudo. Porque essa é a mensagem. Quando eu conheci a palavra, foi um trabalhar comigo. Não foge de mais nada. Se Deus está comigo, eu vou ser honrado onde eu estou. Se Deus está comigo, quando eu tiver que mudar alguma coisa, eu vou mudar por decisão para ir para coisas novas, não para fugir. Está entendendo ou não? Sim ou não? Se eu tiver que mudar, eu vou mudar para ir para ciclos novos, não por fuga, não fugindo da situação, porque eu não dou conta não consigo vencer essa situação. Então, o que acontece? Muitos, assim como eu, muitos de vocês têm extrema dificuldade, por exemplo, o que a gente chama da mentalidade de escassez.
é essa. Você foi privado de tantas coisas que hoje você está agarrado, você tem medo do pouco que você tem medo de perder. Você segura, você chega a se tornar uma pessoa quase que miserável, porque e se eu perder? E se eu não ganhar? E quando eu vou ter condição de comprar novamente? Quando eu terei condições de viver isso novamente? Será que eu vou dar conta de dar para meus filhos? Será que eu vou dar conta de multiplicar? Será que eu vou dar? Como é que vai ser? Isso é uma fortaleza. Ô bispo, eu acho que foi essa semana que você pregou ainda. Eu estou só prestando atenção nas coisas que ele está falando. Que aí você entende a diferença de criação e de como foi ensinado. Porque foi só uma determinada idade que você foi evangelizado. Eu já tive outro tipo de criação, baseado na fé. Eu fui ensinada a ler a palavra, e a palavra foi entrando dentro de mim. Aí eu estou escutando ele falando, e a gente teve algumas dificuldades no início do casamento. Mentalidade diferente. Só que a gente nunca conflitou. Porque eu sempre aprendi a colocar o joelho no chão e orar para que Deus mudasse o quadro que estava no interior dele. Você está falando isso da escassez, por isso que ele tinha necessidade de ir no mercado e a despensa tinha que ficar lotada. Tinha, gente. Tinha. Eu achava desnecessário aquilo. Ele tinha que comprar, 10 latas de ervilha, ele tinha que comprar 2, 3 pedaços de mussarela, e era um quartinho na cozinha que era uma despensa. Ele trazia 2, 3 carrinhos. Eu casei com a Liliane com 77 quilos. 76 quilos, de repente eu fui para 108. Mentalidade escassa. Ela tem razão. Eu ia no mercado, eu fazia umas compras loucas. Eu não entendia, mas aí vai explicando. Por isso que é necessário mudar a visão. E hoje eu estive conversando com uma pessoa, e você vê como que a gente tem que ser luz em todo lugar que a gente vai. E acabou até tomando meu tempo, e eu ali evangelizando, uma pessoa que está sedenta, está com um problema de pele, e não consegue descobrir a causa. Eu falei, mas você anda preocupada? Ela falou, não, só com o trabalho, como qualquer uma pessoa comum. E aí eu falei para ela, você está com vazio, você está com ausência de Deus, você precisa entregar seu caminho para o Senhor. Ela falou, não, já me falaram isso. Aí ela pediu ajuda. E aí eu fui dando outras orientações, e ela falou, a chave não virou. Na verdade, não é que a chave não virou. Precisa mudar a mentalidade, a visão. Por isso que nós não podemos ficar com o coração endurecido ou achar que eu estou fazendo o suficiente. Mas deixar que a palavra, tomar posse da palavra, e o que não estiver acontecendo, pedir para Deus revelar e mostrar. E foi isso que foi acontecendo com o decorrer dos anos, né? Não houve briga, intrigas, né? Mentalidade de fé, eu dobrava o joelho, as nossas diferenças como casal, a gente foi ajustando, mas a questão da fé. E graças a Deus, a tua mentalidade de escassez refletia em outras áreas, mas para Deus você nunca teve. Você sempre fazia votos e votos com Deus. Mas mudou a mentalidade. Eu sei que demorou, eu não entendia, mas hoje com a maturidade espiritual que tem, a gente consegue entender. Por isso que a gente tem que ter essa mentalidade, porque a nossa descendência já tem que ter outra mentalidade. E aqueles que estão ao redor de nós, aprender junto com a gente. A gente, além de ter para nós, a gente vai ter para a descendência e para aqueles que estão ao redor. Contagiar. É tempo de você acreditar e mudar não só a tua vida financeira, a tua vida familiar, mas a tua fé. É uma restauração espiritual, não só para esses 52 dias do ano, mas para uma vida aqui na terra, para que você tenha instrumentos, ferramentas, para quando vier a dificuldade. Aí a gente essa escassez espiritual não pode ter. Até porque, diga comigo, Deus é uma fonte inesgotável. Essa fonte nunca seca. Você sabia? Eu comecei a trabalhar a minha limitação, a minha escassez assim.
ele é uma fonte inesgotável, não seca, essa fonte não seca, não há a mínima possibilidade dessa fonte secar. E até porque quanto a gente mais semeia, mais a gente colhe. Seja financeiro, misericórdia, amor, tempo. A lei da semeadura é para tudo. O que você dá, você vai receber. O que não pode mais ficar do mesmo jeito na sua vida? Você consegue responder? E o que precisa fazer para mudar essa situação? Precisa ser específico. O que precisa fazer? Nós aprendemos que toda vez que você se despertar para mudar algo, você vai ter oposições. Mas quando você faz aquilo que você tem que fazer na direção de Deus, como nós falamos no domingo, quando você faz na direção, diga comigo, Deus vai financiar. Diga, Ele dará provisão. Diga, estrutura, suporte, favor, em detalhes, para enfrentar o desafio. Tudo que você precisar, Deus vai dar. É isso que você precisa colocar dentro de você. É exemplo de Neemias. Leia o livro de Neemias. Quem já começou a ler? Leia, vai nos detalhes. Você vai ver, Deus colocou no coração e Deus foi dando recursos, Deus foi dando provisão para que tudo fosse feito. E Ele não mudou. Coloca só dentro de você uma coisa. Quando você começa a se... Já viu uma coisa? Eu sempre faço essa observação, porque essa observação é para a vida. Alguém já teve a oportunidade, você está num culto ou está em qualquer outro lugar, mas de preferência no culto, que isso acontece mais dessa forma na igreja. Já viu uma pessoa possessa de demônio? Alguém já viu isso ou não? Não? Sim, quem já viu? Levanta a mão. Quem nunca viu? Quem quer ver? Vou providenciar um demônio rapidinho aqui para você ver. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que há uma atuação maligna, demoníaca, que a gente vai repreender, é exatamente como na Bíblia. Quando você vai repreender o mal, é o momento, quando ele está sendo repreendido, é o momento que ele mais luta, mais reage, mais debate, mais se manifesta violentamente. Esse é o momento. É o momento que ele está saindo. Então, quando nós começamos a orar por algo, tem oposição. Tem oposição de pessoas, tem oposição no mundo espiritual. O diabo, ele tenta desviar o seu foco, tenta tirar o seu foco do objetivo. Você está focado, você está determinado. Então, ele cria situações para poder tentar te distrair, te desanimar, roubar as tuas forças, roubar as tuas energias. E você tem que ter o discernimento do que está acontecendo. Você precisa discernir o que está acontecendo. Isso pode vir de inúmeras formas. Problemas que se levantam com mais agressividade, um familiar que se levanta contra você, uma situação que parece que, meu Deus, parece que está piorando a situação. Não, não está piorando, ele está saindo. Nós estamos combatendo, nós estamos repreendendo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer te manter no mesmo lugar. Então, ele quer roubar tuas forças. Cheguei em Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus, diga comigo, o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. O mais interessante, você vê, é isso que eu quero que grite dentro de você. Quem colocou no coração de Neemias para não deixar aquela situação daquele jeito foi Deus. Posso repetir? Quem colocou no coração de Neemias, assim como ele coloca no seu. Não deixe a situação como está. Não permita que a situação permaneça como está. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo.
Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Diga comigo, para que não fiquemos mais nesta situação. O quê? Vem cá, eu disse assim, alguém precisa ser o Neemias. Vamos falar da família? Alguém precisa trazer luz e dizer assim, olha a situação que nós estamos. Vamos mudar isso. Vamos restaurar. Vamos sair dessa situação humilhante. Sabe por quê? Aquele povo estava anestesiado, travado, acostumado com a destruição. A gente não pode se acostumar com aquilo que não é promessa. Como é que eu sei, bispo, que algo está errado? Simples. Simples. Diga comigo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É roubo, é do diabo. Roubando a paz, a alegria, a família, financeiro, é do diabo. Matou sonhos, matou relacionamento, matou sentimento, é do diabo. É do diabo, é simples. Quando o Senhor Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Posso falar uma coisa para vocês? Eu já falei isso algumas vezes aqui para quem não participou disso conosco. Sabe qual foi a pregação que eu comecei a fazer para mim, para minha vida mudar? Foi exatamente essa. Tudo que eu passei a ler na Bíblia, eu passei a usar a expressão para mim assim, ó. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, tem que se cumprir. Você para de ler a Bíblia como um livro histórico. Só olhando para a história e tentando estudar a história. Isso não muda a vida de ninguém. Quando você olha e diz, como eu pedi para você repetir agora há pouco, Salmo 112, 128. Espera aí, se está escrito, tem que se cumprir. Eu vou viver isso. Eu viverei isso. Ah, mas isso não funciona assim. Essa é a tua fé, não é a minha. Responda pela sua, não responda pela minha. É outra coisa que você tem que aprender. Por que Neemias não falou com... Primeiro, ele ficou em segredo, porque ele tinha que falar com as pessoas certas. Porque se ele falasse com as pessoas erradas, a primeira coisa que ele ouvir, isso não tem jeito. Outros já tentaram. Isso não acontece. O que Deus colocou no coração dele, ele foi falando com as pessoas certas, com as pessoas que estavam no mesmo propósito, com as pessoas que tinham realmente esse propósito de restauração, uniu forças com ele, e por isso a restauração aconteceu. Um problema pode chegar na nossa vida, e desencadeando um sentimento de revolta, e nos incita a mudar a situação. Presta atenção, 1 Samuel, capítulo 11, 1 Samuel, capítulo 11, diz assim, ó, o Espírito do Senhor se apossou de Saul, diga comigo, ele ficou furioso. Furioso com o quê? Com o que ele não podia aceitar, com o que ele não podia se conformar. Furioso com o quê? Com a humilhação que o inimigo queria sujeitá-los, com a destruição que o inimigo e o povo estava quase aceitando. E o que me chama a atenção é que o texto diz assim, o Espírito se apossou dele e trouxe aquela fúria, sabe aquela fúria positiva? Não aceito essa situação, não aceito essa humilhação. Isso é uma ação do Espírito. Foi o que aconteceu com Neemias. Quando ele ouviu toda aquela situação, a situação que estava, ele disse, não posso deixar isso do jeito que está. E não é só palavras. A gente se levanta com o Espírito para fazer aquilo que nós não estávamos fazendo.
para orar como não estávamos orando, para buscar como não estávamos buscando, para alimentar a nossa fé, o nosso espírito, como vocês estão fazendo aqui. Então, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. E eles responderam, diga comigo, sim, vamos começar a reconstrução. Fala em voz alta comigo agora, diga aí, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Diga assim, ó, precisa coragem para mudar. Diga, precisa coragem para lutar. É essa coragem que muita gente precisa. Espera aí, eu estou me enchendo de coragem e vou lutar, não vou permitir que continue como está, não aceito mais ser roubado, não aceito mais viver uma vida destruída, não aceito mais o casamento como está, não aceito o financeiro como está, não aceito mais a minha família como está. Eu estou me levantando para mudar essa realidade. Esse é o espírito, é coragem, coragem para reagir. Eu sempre digo, tem gente tão corajosa para fazer coisas lá fora, bater a boca com os outros, discutir com os outros, falar o que não deve. Não, isso não é coragem. Coragem para reagir. Eu não vou me conformar com o que eu não posso me conformar, eu não vou deixar as coisas como estão. Eu vou lutar, eu vou reagir, eu vou me levantar. Quando eles se encheram de coragem para mudar aquela situação, foi só mar de rosas? Não. Quando Sambalate, Oronita, o Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Talvez você falar para a sua família que você está no propósito de 52 dias, o que você acha que você vai ouvir? Se falar para você que você está vindo 52 dias na igreja, o que você vai ouvir? Hã? Mas você é tonto mesmo, né? Ai, que coisa ridícula. É assim. Por isso que a fé é a loucura do vencedor. Eu lhe respondi, diga comigo, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga para você, diga, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga aí, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Olha, Deus, Ele vai fazer com que nós sejamos. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Deixa eu só falar um negócio aqui que veio no meu coração. Como veio no coração de Neemias. Tá todo mundo querendo reconstrução, não tá? E além da reconstrução, tem a construção de coisas novas. E eu tenho certeza que Deus coloca nos nossos corações e tem colocado nos seus corações. E o que precisa? Principalmente falando em família e começando pelo casal. Precisa sentar, aprender a falar e aprender a ouvir e começar a alinhar os pontos e colocar a casa em ordem. Porque vocês estão ouvindo aqui. E é interessante, se a gente sempre cita os nossos filhos, né? Se tem uma pessoa que fica no nosso pé, né, Vitor? Diariamente, ele tem um checklist dele. Não é só das coisas da igreja, não. De tudo. E, engraçado, o meu filho me cobrando. Mas a nossa relação entre família é interessante, porque isso é uma construção. E por que eu estou citando o exemplo do Vitor? A gente muitas vezes sabe que precisa ajustar. Casal, não se aparte. Não deixe que a abstinência roube a união, a cumplicidade. Tem casal muito distante. Porque se não há união de corpos, com certeza não há diálogo de projetos. E eu tenho certeza, é o próprio Espírito que está impulsionando a falar essas coisas. Existem coisas que você sabe que está fora do lugar, financeiramente, no relacionamento, profissionalmente, mas estão acostumados, como o povo de Israel, a deixar os muros tudo destruído.
Deus está te dando a oportunidade de 52 dias para você colocar a sua casa em ordem. E ligar para quem que tem que ligar. Fechar a brecha que tem que fechar. Porque Ele vai exaltar um povo justo, santo e íntegro. E eu tenho que começar com as coisas dentro da minha casa. Começando do meu casamento. Se eu quero ser bem-sucedido em todas as coisas, não tampe ou não deixe. E são todas as brechas. Eu não lembro a medida dos muros. O diâmetro que tinha. Mas era grande. E só um milagre para ser restaurado em 52 dias. Você pode até olhar e falar, meu casamento, meu financeiro, minha organização da casa, minha empresa é algo impossível, mas se Deus está impulsionando, falando no seu coração, em cada culto, ou no seu lar, e você está pedindo, porque quando o rei perguntou para Neemias, o que precisa ser feito? A primeira coisa que ele falou, estou orando e pedindo a direção de Deus. Porque Deus quebrantou o coração, Ele colocou as pessoas certas, Ele financiou. O que Ele vai fazer na sua vida? Você tem que orar como o próprio Neemias, usando com base a passagem de Neemias. Senhor, o Senhor colocou as pessoas certas, o Senhor financiou, o Senhor capacitou e deu força. Faça isso comigo também. Vai colocando as pessoas certas, vai colocando, e principalmente a coragem e a fé. Porque se Ele está impulsionando, Ele vai fazer. Em 52 dias, eu creio, a gente crê, nós cremos que esses muros serão reerguidos. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Deixa eu ler duas coisas para vocês. Primeiro, trazendo aqui o que a pastora Liliane está dizendo. Neemias 4:19, diz assim, 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, o restante do povo. Diga comigo, a obra é grande e extensa. Diga aí, estamos separados. Distantes um dos outros ao longo do muro. Fala por si, não fala? Estamos distantes, a obra é grande e extensa. Estamos separados. O que ele está dizendo? Precisamos nos unir. Precisamos nos unir. Precisamos nos aproximar. Neemias 5:15. Diga comigo. Por temer a Deus, não agir dessa maneira. Por temer a Deus, Neemias não agiu como todo mundo agia. Não fez o que todo mundo fazia. Por temer a Deus, ele agiu diferente. Por temer a Deus, nós não temos a conduta que todo mundo tem. Não temos o comportamento que todo mundo tem, que a grande maioria das pessoas tem. Ele vem ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Assim como tinha gente totalmente dedicada, ele diz, eu também estava totalmente dedicado. Diga assim, eu preciso fazer a minha parte. Olha, Neemias não reconstruiu esse muro sozinho, ele foi o ponto de partida. Nenhuma muralha vai ser reconstruída, tem que ter um. Mas se a família está aqui, tem que unir. Tem que unir forças. Eu falei para vocês, você sabe como eu comecei meus 52 dias? Reunindo minha família e orando com a minha família antes do início do propósito. Todos nós juntos.
Todo mundo juntos. E cada um separou 5 minutos de oração só para os outros concordarem. Enquanto um estava orando, todo mundo concordando. Enquanto o outro estava orando, todo mundo concordando. Quando o outro estava orando, todo mundo concordando. União. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por este povo. Neemias vem e no final ele diz assim, Neemias 4,14, diz assim, ó, não tenha medo deles. Diga comigo, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Diga, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Lute pela sua casa. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua esposa. Lute pelo seu marido. Esse foi o ponto mais forte. Quando essas pessoas ouviram isso, disse, vamos lutar. Tem coisa, ainda que você diga assim, bispo, eu quero vencer profissionalmente, mas você quer vencer por quê? Quando você faz a coisa certa, todo o nosso esforço é desejando o melhor para os nossos, não é? Sim ou não? Você que tem a sua família, você ama a sua família. Quando você diz assim, todo o meu esforço para ganhar dinheiro é para dar o melhor para os meus. Eu acredito. Agora, está na hora de começar a lutar de forma espiritual. Lute pelos seus filhos. Lute pelas suas filhas. Lute pelas suas mulheres. Lute pelos seus maridos. Tinha uma causa aqui. Olha a base. Essa foi de onde eles tiraram força e energia. Não vou deixar, eles estavam perdendo seus filhos. Seus filhos, por conta daquela situação, daquela destruição, seus filhos, suas filhas estavam sendo levados como escravos. Quando nós não vencemos no mundo espiritual, o diabo escraviza nossos filhos. Ele destrói nossas famílias. Lute por eles. Não permita isso acontecer. Nessa reunião aqui eu sempre falo uma coisa para vocês, nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de uma família. Aliás, já vou no ponto que vai doer. Não há sucesso financeiro sem uma família estruturada. E se ele tiver, ele vai ser por pouco tempo. Porque a família é a base. É o alicerce. Esse é o grande propósito do Senhor. A família, Deus quer uma geração de uma descendência temente a Ele. A Bíblia diz isso. Malaquias fala sobre isso. Por que Deus quer isso? Ele quer uma descendência temente a Ele. Então, lute pelos céus. Existe um Deus grande e temível. Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar todas as áreas da sua vida. Mas olha as palavras. Lute por seus irmãos. Lute por seus filhos. Lute por suas filhas.
por suas mulheres. Lute pela sua casa. Eles se levantaram para lutar. E Deus deu a vitória. Tudo que estava destruído foi restaurado. O espiritual, o familiar, o financeiro, tudo. Eles estavam perdendo suas casas. Eles estavam trocando os seus bens por comida. Era uma destruição. E tudo foi restaurado. Prosperidade, dignidade, as famílias. Feche seus olhos, por gentileza. Tira a força de onde você não tem. Tira a força da fraqueza. Se levante, porque Deus está esperando isso. Homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que lutam pelos céus. E você vai se levantar aqui hoje e vai dizer: eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelas minhas filhas, eu vou lutar pelas minhas mulheres, pela minha mulher, eu vou lutar pelo meu marido, eu vou lutar pela minha família. Eu não aceito a destruição do meu lar, eu não aceito perder absolutamente mais nada. Se levante agora no Espírito e diga: em nome do Senhor Jesus, eu estou determinado a essa restauração. Eu vou lutar pelo que é meu, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelos meus, eu vou lutar em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito a minha família destruída, eu não aceito o meu casamento destruído, eu não aceito os meus filhos sendo levados como escravo de um vício, escravo do mundo, escravo das más companhias, escravos da depressão, da opressão, escravo de medicamentos. Eu não aceito, eu estou me levantando em nome de Jesus. Talvez você diga assim: mas meus filhos são escravos do quê? Escravo de um vício, escravo do mundo, escravo do pecado. Diga: eu não aceito, eu estou me levantando, eu estou entrando na brecha, eu começo essa reconstrução, eu me levanto como Neemias na minha casa, como Neemias na minha família, eu me levanto como Neemias na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu me levanto em nome de Jesus, eu me levanto para restaurar, eu me levanto para restaurar em nome de Jesus. Diga a Deus, diga: Senhor, cobre a minha casa com teu sangue, cobre a minha família com teu sangue, cobre os meus filhos com teu sangue. Senhor, eu profetizo a tua bênção, o Salmo 112 se cumprindo, se materializando na minha casa. Eu profetizo o Salmo 128 se materializando. A tua palavra diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor, eu tomo posse. Se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, vai se cumprir na minha vida. Eu acredito. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Diga, profetiza sobre o teu lar. Diga em nome de Jesus: o meu lar será um pedacinho do céu. Eu profetizo sobre a minha família, sobre o meu casamento. Eu profetizo sobre a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, o meu lar será um pedacinho do céu, será um lugar de paz, de harmonia. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais. Repreenda na tua casa, repreenda na tua vida o espírito da divisão, o espírito das contendas, da separação. Em nome de Jesus, diga com fé, com autoridade: eu não aceito mais esse espírito de divisão na minha casa, esse espírito de contenda na minha casa. Eu não aceito mais esse espírito que tem lutado para dividir a minha família. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. O mal que entrou para dividir, para esfriar a minha família, para esfriar o meu relacionamento, para esfriar o meu casamento, eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus. O mal que tem agido na mente, no coração, ore pelos céus. Talvez
Tem um mal lutando para agir na mente do marido, agir na mente dos filhos, agir na mente da esposa. Em nome de Jesus, diga: eu não aceito, não toque no que é meu, não toque, em nome de Jesus, não toque na minha família, não toque nos meus, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz a tua palavra, Senhor: 1000 pode cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Dê ordem aos teus anjos, meu Pai, dê ordem aos teus anjos, meu Deus, Senhor, dê ordem aos teus anjos. Eu determino, está escrito que nenhum mal nos aconteceria, praga alguma chegaria à nossa casa. Então eu repreendo, Senhor, a praga da contenda, a praga da divisão, a praga das brigas, a praga do esfriamento. Eu determino em nome de Jesus que saia e saia, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, dê um espírito novo, coloca um espírito novo nos nossos, coloca um coração novo, Senhor. Se você quer fazer uma oração específica por alguém da tua família, ore de forma específica. Dê um espírito novo ao meu marido, dê um espírito novo à minha esposa, coloca um coração novo, coloca nos meus filhos, Senhor, um coração novo dentro deles, um coração temente ao Senhor. Coloca, meu Deus, se você quer mudanças no seu casamento, seja claro e específico. Eu quero que o meu casamento, meu Deus, seja um casamento harmonioso. Eu quero meu marido carinhoso, eu quero a minha esposa. Coloca, meu Pai, dê clareza onde eles não têm clareza. Ajude eles a ver o que eles não estão vendo. Ajude, meu Pai, ajude, meu Deus. Seja específico. Eu quero a minha esposa carinhosa, Senhor. Eu quero a minha esposa, meu Deus, amorosa. Coloca no amor no coração dela. Se você sabe que você feriu o seu marido, feriu a sua esposa, ore e diga: Senhor, cura onde eu feri. Cura, meu Pai, cicatriza a ferida que eu abri, meu Deus. Vai lá no profundo, meu Pai. Faça a obra que só o Senhor pode. Faça a obra que só o Senhor pode e ninguém mais. Penetra onde só o Senhor pode. Abençoa, meu Deus. Abençoa os meus filhos, meu Deus. Eu quero, meu Pai, que os meus filhos, a minha descendência será poderosa na terra. Os meus filhos serão, a minha filha será uma grande mulher de Deus. O meu filho será um grande homem de Deus. Os meus filhos serão ungidos do Senhor. Eu declaro, Senhor. Diga. Se você ora pela sua vida sentimental, ore e diga a Deus: Senhor, eu oro, meu Pai, eu oro pela minha vida sentimental. Abençoa, meu Deus, restaura a minha vida. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoe, meu Deus. Senhor, essa oração é para que tudo seja restaurado, é para que nada fique do mesmo jeito, é para que tudo seja mudado. Nada vai permanecer do mesmo jeito, nada vai ficar do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Diga. Fala o nome da tua rua, fala o teu endereço e diga: haverá uma diferença nesse endereço. Haverá uma diferença nesse endereço. Casa tal, na rua tal, no bairro tal, no condomínio tal. Haverá uma diferença nesse endereço. Em nome de Jesus. O Salmo 128, o Salmo 112 vai se cumprir nesse endereço, vai se materializar nesse endereço. Fala, em nome de Jesus. Eu creio, eu acredito. Isso. Diga. Profetiza como será o seu lar a partir desses 52 dias. Como será na sua casa, como será o seu casamento a partir desses 52 dias. Como será? Em nome de Jesus. Vai ser uma reviravolta. Será uma reviravolta. Tua família vai perguntar para você o que aconteceu. Que mudança, que transformação. Porque junto com a restauração, Deus vai mandar tanta prosperidade, tanta abundância,
Será tanta abundância, abundância de paz, abundância financeira, abundância de harmonia, abundância, em nome do Senhor Jesus. Assim será, Senhor. Abençoe. Eu quero profetizar, Senhor, uma grande obra de restauração aqui. Vai aonde só o Senhor pode. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Só feche seus olhos e segura aí no seu coração o teu propósito. Senhor, eu quero orar e abençoar todas as pessoas que aqui estão. Muitas pessoas que aqui estão, Senhor, têm traumas, têm bloqueios, viveram tantas situações que criaram fortalezas nas suas mentes, traumas de tantas coisas que viveram, que passaram. Talvez hoje tenha aí uma pessoa ferida. Talvez muitos casais ou pessoas que aqui estão sozinhas ouviram coisas, falaram coisas a respeito dela que feriu. Talvez o próprio marido, talvez a própria esposa falou coisas que feriu o coração dela, feriu a alma dela. E tem ali uma alma ferida. Vai aonde só o Senhor pode ir e cura. Cura, cicatriza a ferida. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, vai lá aonde só o Senhor pode ir. Eu sei que tem gente com o coração aberto para isso. Tem gente que está dizendo: eu não quero ser mais uma pessoa ferida. Eu quero ser uma pessoa saudável, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. E eu quero profetizar agora a cura dela. Se há mudanças que precisam acontecer nos maridos ainda, nas esposas, eu uno a minha fé, a fé dessas pessoas. Se há mudanças que precisam acontecer no coração dos filhos, eu uno a minha fé. Nós unimos a nossa fé, a fé dela. Troca corações. Coloca um coração novo, Senhor. Um espírito novo. Coloca um coração novo no marido ou na esposa. Coloca nos filhos. Só o Senhor pode fazer isso. Tira o espírito ferido e coloca um espírito novo. Tira, Senhor. Restaura os sentimentos que se perderam. Restaura, Senhor. Coloca amor nos corações. Coloca saudade. Coloca, meu Deus. Restaura o respeito, a cumplicidade. Restaura, Senhor. Que saia daqui, Senhor, cada semana, cada oração, uma pedra fora do lugar seja colocada no seu devido lugar, para restaurar aquelas muralhas. Como Neemias diz, nós estamos muito distantes, nós precisamos nos unir. Segura a mão do seu familiar aí, do seu marido, da sua esposa ou da sua família. Neemias disse: nós estamos muito distantes, nós precisamos nos unir, nós precisamos fechar as brechas. Então vamos nos unir, para fazer não o que temos vontade de fazer, mas o que é preciso fazer, o que é necessário fazer,
para que a restauração plena aconteça. E eu profetizo em nome de Jesus, uma grande restauração acontecendo, uma grande mudança acontecendo, nos lares, nas famílias, nos corações. Eu quero profetizar, Senhor, que esse lar seja um modelo de lar, que essa família se torne um modelo de família, que os casais se tornem um modelo de casamento. Eu quero profetizar, Senhor, que essa pessoa se levante como Neemias, o Neemias da vida dela, o Neemias da casa, o Neemias da família. Que ele se levante e diga: eu não posso mais conviver com essas ruínas, eu não posso mais conviver. Neemias poderia ter dito assim: faz tanto tempo que está assim, não vai ser agora que vai mudar. Não, ele não permitiu esse pensamento. Ele disse: eu posso restaurar, eu posso mudar. E o que esteve em ruínas há mais de um século, em apenas 52 dias, foi restaurado. Eu declaro em nome de Jesus a bênção sobre a tua vida. Eu declaro a bênção sobre o teu propósito. Eu declaro a bênção sobre a tua família. Eu declaro a bênção sobre o teu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus grandes mudanças acontecendo. Eu declaro que a bênção seja completa, que esse lar volte a crescer, a prosperar, que essa família volte a crescer, volte a prosperar, e que venha um tempo de grande abundância, abundância de paz, abundância de alegria, abundância financeira. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um tempo de grande prosperidade, de grandes bênçãos sendo derramadas, Senhor. Em nome de Jesus, levante a sua mão e o seu propósito, por gentileza. Eu quero concordar com você. Eu quero profetizar com as tuas vitórias. Eu quero profetizar a restauração da sua vida. Eu quero profetizar a bênção sobre o seu lar. Eu quero profetizar a bênção sobre a sua família. Eu profetizo a bênção sobre tudo que te pertence. Eu profetizo a bênção sobre os teus negócios. Eu profetizo a bênção, principalmente nesta noite, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento. E eu declaro que o Salmo 128 seja uma realidade na sua vida, seja uma grande realidade no seu lar. Que o Salmo 112 se materialize. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo e declaro: é tempo de restauração, é tempo de viver um novo tempo, é tempo de ir para um novo ciclo, é tempo de restituições em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu tomo posse de todas as restaurações, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou me levantando. Aliás, diga: eu já me levantei, como o Neemias da minha vida, o Neemias da minha casa, o Neemias da minha família. Diga: vamos reconstruir. Diga: nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai permanecer do mesmo jeito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus bem forte.